Shalom Aleichem. Hoje quero falar com vocês sobre como nós usamos um dom que o Eterno nos concedeu e que eu estou usando neste momento também, que são as nossas palavras. Sim, como você usa as tuas palavras, esse dom que o Eterno nos concede e que é uma das coisas que nós mais usamos na nossa vida. Mas você utiliza esse dom para edificar ou para destruir aqueles que estão ao seu redor? As pessoas ao seu redor recebem mais críticas ou incentivo? O que nós transmitimos mais? Somos atenciosos, incentivadores para com as pessoas que estão ao nosso redor, próximas de nós? Geralmente, muitas vezes nós podemos ver que às vezes é mais fácil você incentivar e ter uma palavra positiva para um desconhecido. Mas as pessoas que estão mais próximas de nós são as que mais nós criticamos, ao invés de elogiar, incentivar. Sim. Será que é algo possível? Será que todos nós necessitamos de elogios? Necessitamos? Nós podemos ver e tomar como exemplo. Será que precisamos de elogio? Nós vamos ver, quero em primeiro lugar colocar uma pessoa que talvez nós falássemos, vamos dizer, era uma pessoa que nunca pecou. Será que ela precisava de elogio? Mas nós vemos que o Eterno a elogiou. Eu quero citar aqui, pegar aqui um texto da palavra, que fala assim: Deus, Adonai, deu as maiores palavras de incentivo para o seu filho, Yeshua. Sim, Deus deu palavras de incentivos para Yeshua. E ele diz ali, na hora do seu batismo, antes dele começar o ministério, quando ele ia iniciar o seu ministério de 3 anos, o Eterno fala as seguintes palavras: e uma voz do céu disse: este é meu filho, este é meu filho, a quem amo, tenho muito prazer nele, Olha as palavras que Adonai falou para Yeshua neste momento. Este é meu filho. Você incentiva o seu filho? Este é meu filho. Eu me alegro nele. Eu tenho prazer nele. Nós vemos depois, em outra ocasião, Adonai também, ele fala em Mateus, esse é o primeiro texto que eu coloquei, foi em Mateus 3,17. Agora eu quero falar outro texto que Adonai incentiva o seu filho, é em Mateus 17,5. Ele fala o seguinte novamente, 4 e 5 eu vou ler para vocês. Enquanto ele ainda estava falando, aqui foi o quê? Quando, no momento da transfiguração, isso foi pouco antes, um tempinho antes, pouco tempo antes do sacrifício de Yeshua se entregar por nós. Ele sobe ao monte para orar, para buscar ao Eterno. Nós podemos ver que o próprio Yeshua orava, buscava, dependia de Adonai. E Adonai, naquele momento, traz conforto, consolo a ele. E quem está ali para ver? Os 3 discípulos mais próximos a ele, que escutam quando Adonai fala com ele. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem brilhante os envolveu. Quem estava falando? Pedro. Pedro viu Yeshua
juntamente com Elias e Moshe, com seus corpos glorificados, e o corpo de Yeshua ali, junto com esses dois corpos glorificados. Sim, uma nuvem brilhante os envolveu, e uma voz de dentro da nuvem dizia: este é meu filho, a quem eu amo. Novamente Adonai falando que amava Yeshua, em quem tenho prazer. Eu tenho prazer em Yeshua, e ele fala: ouçam a ele. Ele fala ali, para os 3 discípulos também: ouçam a ele. Ouçam a Yeshua. Nós podemos ver aqui. E nós vemos novamente Adonai falando incentivando Yeshua, palavras de incentivo, palavras de conforto. Ele fala em João 12, 28. Quando que ele fala isso para eles? 12, 28, ele fala assim: Yeshua está próximo, bem mais próximo agora da sua hora, quando ele entregaria sua vida por nós. Ele está fazendo uma oração, ele está falando com seus discípulos, ele está anunciando. Se você tiver um tempo, leia todo o capítulo 12, ele é muito lindo, mas eu vou colocar aqui, ele pede forças para ele suportar a hora que estava se aproximando, mas ele fala assim: Pai, glorifica o teu nome por meio de mim. Então veio uma voz do céu, sim, que disse: eu o glorifiquei antes e eu glorificarei novamente. Sim, o Eterno fala a Yeshua: eu o glorifiquei já e eu glorificarei novamente. E nós sabemos que Yeshua, após esse sacrifício que ele fez por nós, tomando sobre si os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, Adonai o glorificou, Adonai o levou, Adonai o colocou à destra sua, à sua destra, e Yeshua está somente esperando uma ordem do próprio Adonai, quando ele retornará para tomar posse de tudo aquilo que ele conquistou através do seu sacrifício, isto é, para resgatar aqueles que aceitaram o sacrifício que ele fez. Sim, Deus também estimula, ele também ama, ele compreende, ele nos perdoa. Ele coloca também em nossas mentes palavras de incentivo, pensamentos de conforto e mesmo a correção do Eterno é sempre feita com muito amor e não com críticas. Como você faz? Você critica? Ou você incentiva, orienta com amor? O Eterno nos fala aqui, em Romanos 15:5, ele nos fala: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, segundo Yeshua. Sim, como nós devemos olhar para o nosso irmão, olhar para o nosso próximo? O Eterno nos mostra. Deus é um Deus de paciência, de consolo e de muitas misericórdias. E são as suas muitas misericórdias a causa de nós não sermos consumidos. E por que nós não usamos de misericórdia para com o nosso próximo? Devemos sentir como Cristo e, portanto, sermos incentivadores. Como
como podemos nos tornar incentivadores? A palavra, como eu falei aqui, em em Romanos 15, 5 nos fala. Ele fala, eu quero citar os 2 primeiros versículos também de Romanos 15. Fala o seguinte: portanto nós que somos fortes, você se acha um irmão já, uma pessoa que já tem um conhecimento maior de Yeshua? O que se deve fazer então? Temos o dever de suportar as fraquezas de quem não é forte, em lugar de agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao próximo e agir para o bem dele, edificando-o. É assim que nós agimos? Porque todas as coisas escritas no passado tinham o propósito de ensinar-nos. Esta palavra aqui tem o propósito de nos ensinar. E se você tem conhecimento dessa palavra, não é para você condenar, criticar, é para você ensinar. Sim, ensinar. Para que por meio do encorajamento do Taná, da palavra, sim, pudéssemos nos agarrar pacientemente à nossa esperança. Quem é a nossa esperança? Yeshua, a ressurreição. E que Deus, a fonte de todo encorajamento e paciência. Quem é a fonte? Se você não está usando, se você diz que tem Adonai em sua vida, mas não tem paciência, não consegue encorajar, você não está buscando na fonte. Quem é a fonte de todo encorajamento e paciência? Adonai. Lhes dê a mesma atitude demonstrada pelo Messias Yeshua. Sim, o Messias Yeshua, ele nos deu o exemplo para que nós também fôssemos assim. Como podemos nos tornar incentivadores? Incentivar, encorajar, significa introduzir coragem em alguém. É sempre agradável estar perto de alguém que nos encoraja, incentiva, edifica, não só com palavras, mas com sua simples presença. A sua presença edifica. Um incentivador nos fortalece, não nos enfraquece. Incentivar é estar ao lado, é consolar, é apoiar. E Jesus, Yeshua, disse que o Espírito seria o nosso consolador, que o Ruach HaKodesh seria o nosso consolador. Alguém que nos defende, que defende a nossa causa. Ele é advogado, ele é ajudador. E que o Ruach HaKodesh seria aquilo que nós precisamos, que nós possamos, através do Ruach HaKodesh em nossa vida, agir como Jesus, como Yeshua, que foi um grande incentivador. Sim, podemos ver nos exemplos aqui que quero citar agora. Quando criticaram uma mulher por ela pegar um vaso de alabastro, um vaso de perfume e derramar nos pés de Yeshua, as pessoas criticando. E Yeshua fez o quê? Ele elogiou-a, transformando aquele gesto em um memorial. Sim, quando todos criticavam e condenavam a mulher, Yeshua transformou aquele seu gesto em um memorial para ser lembrado pela eternidade. Sim, transformando aquilo em algo eterno. Quando a mulher que foi apanhada em adultério, sim, todos criticavam, todos apedrejavam, condenavam-a. Yeshua, não, ele a perdoou.
Ele não consentiu com o pecado dela, ele falou, não, vai, não peques mais, mas ele não a condenou, ele a perdoou. Você também perdoa? Ou você somente critica? E esquece de agir como Yeshua, que mesmo em frente aos seus algozes, na hora da sua crucificação, perdoou-os. Falou, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Se alguém comete um erro, é porque talvez nós, que devíamos ensinar, não ensinamos. Não fomos exemplo. Sim. Yeshua foi um grande incentivador. Ele se aproximava de enfermos, leprosos que ninguém queria chegar próximo. Ele se aproximou, os curou e também não esperou algo em troca. Ele os curou. Um voltou para agradecer. Mas Yeshua não condenou os demais. Yeshua abençoou aquele que voltou. Os outros perderam a bênção. É simples assim. Se você se aproxima do Eterno quando você recebe uma bênção, Adonai te abençoa mais ainda. Sim. Sim. E ele, quando as crianças eram para ser retiradas, não, afaste as crianças, eles vão deixar vir a mim os pequeninos. É dos tais o reino de Deus. Yeshua não afastava ninguém, Yeshua se aproximava aqueles que queriam dele. Aqueles que queriam se aproximar, ele nunca os afastou. Ele os trouxe para junto de si. Quando Zaqueu, um publicano, que os próprios discípulos não queriam se aproximar, ele estava em cima de uma árvore. Yeshua fala, desce. Hoje convém eu estar na sua casa. E Yeshua trouxe palavra de incentivo, trouxe palavra de perdão. Através do seu amor, ele transformou a vida de Zaqueu. Ele transformou, sim. E quando os discípulos estavam lamentando a sua morte, Yeshua chega até eles. Sim, Yeshua, em João 20, nós queremos ler aqui o que Yeshua faz. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, quando os talmidim, os discípulos, estavam reunidos a portas trancadas. Por quê? Porque estavam com medo. Sim, por medo dos habitantes. Sim, Yeshua entrou, pôs-se no meio deles e disse, Shalom Aleichem. Sim. Tendo-os cumprimentado, mostrou as mãos e o lado, e os talmidim ficaram tomados de alegria quando viram o Senhor. E o Senhor novamente lhes falou, Shalom Aleichem, e lhes deu uma ordem. Ele não os condenou por eles terem abandonado a ele. Sim, nenhum deles estava lá na hora, na crucificação, a não ser João e Yohanan. Todos eles tinham abandonado a Yeshua na hora derradeira. Ele não chegou criticando, olha, vocês aprenderam tanto comigo, eu dei tanto amor a vocês, eu fiz tanto por vocês e vocês me abandonaram na minha última hora. Não, ele não critica, mas ele incentiva, ele diz, paz seja convosco, Shalom Aleichem, e lhes dá uma ordem, mostrando que ele queria continuar com eles, ele tinha ensinado, e aquilo que ele tinha ensinado deveria ser propagado para outras pessoas. Por isso ele fala, como o Pai me enviou, eu também os envio. Yeshua lhes deu uma ordem, lhes deu uma comissão. Como o Pai, o Eterno, enviou a Yeshua a este mundo. Ele cumpriu, ele ensinou os seus talmidim, os seus discípulos.
E agora eles é que levariam esta mensagem para todos os cantos da terra. Sim, eles deveriam fazer. Ele não os criticou por momentos de fraqueza, mas os incentivou e os colocou de volta naquilo que era o propósito da vida deles. Sim, ele nos envia também a nós, a sermos consoladores e incentivadores como ele foi. Nas epístolas de Paulo, de Saul, ele também exorta os novos convertidos. Ele fala: consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente. Isso ele nos diz em 1 Tessalonicenses 5:11. Sim, e todo o capítulo do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses é um relato do que os novos convertidos, aqueles que se dizem professar o nome, que receberam a salvação por meio de Yeshua, devem fazer. Alegrai-vos, orai um pelos outros, edificai uns aos outros, consolai-vos uns aos outros. Sim, leia esse capítulo para você perceber o que nós devemos fazer como discípulos de Yeshua. Ele nos chama à exortação. Sim, no versículo 14 desse mesmo capítulo, ele fala: exorto-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, aqueles que você é para demonstrar, mas com amor, com carinho. Consoleis, trazei consolo aos desanimados, ampareis os fracos, carregue, ajude, ande uma milha com os fracos e sejais longânimos para com todos. Sim, em Hebreus 3:13 também nos diz, sim, exortai-vos mutuamente cada dia nos exortemos, nos incentivamos, nos apoiemos uns durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo pecado do engano, pelo engano do pecado. Sim, exortai-vos, buscai ao Eterno, a palavra nos diz. Quero ler da própria palavra aqui, que nos diz em Hebreus 3:13. Ao contrário, continuem exortando uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Em Hebreus 10:24 também nos diz assim, Hebreus 10:24, e mantenhamos a atenção dada uns aos outros. Mantenhamos atenção, vamos olhar o irmão uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, não negligenciando nossas reuniões congregacionais, como fazem alguns. Ao contrário, procuremos nos encorajar. Sim, vamos nos encorajar mutuamente? Você tem feito isto? O estímulo, portanto, contém em si uma motivação à ação. Motivamos os outros ao realizar algo ou os destruímos? Como é a nossa atitude? Como é o nosso exemplo ao usarmos a palavra do Eterno? Ao usarmos esta palavra, nós usamos para incentivar ou para destruir alguém? Para incentivar a sua fé ou para destruir? Essa palavra é para incentivar. Mostrar, sim, ensinar aquilo que está errado, mas incentivar, mostrar o caminho.
como Yeshua fez quando chegou aos Talmidim ali. Ele não os condenou pelo erro deles, que eles haviam abandonado, mas falou assim: olha, continuem, vocês têm a palavra, continuem fazendo a obra, sim. Bons incentivadores. Podemos ver outros exemplos, nós falamos de Yeshua, nós vemos Neemias foi um grande incentivador. Ele motivou o seu povo, que voltava do cativeiro, a reconstruir os muros de Jerusalém, de Jerusalém. E quando surgiam problemas, tinha atitudes decisivas com o objetivo de solucionar o problema e não causar problema. Vamos ajudar? Vamos apoiar? Sim. E ao mesmo tempo incentivava o povo a ser corajoso, a seguir em frente, independentemente dos problemas que haveriam de enfrentar. Davi foi um grande herói, mas quando fugia de Saul, sim, quando ele fugia de Saul, ele recebeu o incentivo de Jonatas, o amado amigo de Davi. Jonatas, seu amigo, o incentivou, falou: olha, siga. Ele recebeu palavras para incentivar Davi, dizendo que ele reinaria e que ele era para se lembrar da sua família, assim como Davi fez mais tarde, abençoando ao seu filho após ele se tornar rei. Paulo era outro que estimulava os seus cooperadores, mas ele também recebeu incentivo. Ele tinha, nós falamos aqui alguns textos dele exortando os irmãos a consolar uns aos outros, a incentivar uns aos outros, mas no princípio da sua fé em Yeshua, ele recebeu incentivo também. Sim, de quem? Barnabé. Até o seu nome, Barnabé, significa filho da consolação. Barnabé é um incentivador, um consolador por excelência. Ele ajudou Paulo. Quando Paulo retorna a Jerusalém, após a sua conversão no caminho de Damasco, é Barnabé que o leva aos discípulos e anuncia-os. Ele não é mais perseguidor, ele se converteu, ele busca, ele serve ao Eterno, sim. E quando mais tarde ele leva, ele fica durante muitos anos, pelo que conhecemos, ele esteve com Paulo, incentivando, ensinando. Ele foi o professor do apóstolo Paulo de Shaul. E durante muitos anos o incentivando, o ensinando. Mas durante a sua segunda viagem missionária de Paulo, houve o quê? Uma cisão, uma divisão. Paulo teve um certo problema com Marcos, que estava acompanhando eles nesta viagem. O que Barnabé faz? Barnabé já tinha feito a sua obra, a sua missão com Shaul. Já sabia que ele andava sozinho, que ele não precisava mais do seu auxílio neste momento. Então ele toma para si a Marcos e acompanha Marcos durante um grande período. Nós podemos ver que Marcos é transformado, porque no final, Shaul, no final de sua carreira, faz referências muito positivas a respeito dele. Mas Barnabé era aquele que incentivava. Você é um Barnabé? Sabe incentivar o fraco?
Sabe estar ao lado, caminhar junto, ensinando e não criticando? Palavras negativas, sim. Quero mostrar aqui uma pequena coisa que geralmente eu já usei muitas vezes. Você tem aqui uma folha. Quando eu pedir o que você está vendo aqui, geralmente nós vamos nos ater a esta figurinha, a esse ponto aqui. Assim somos nós ao olharmos para o nosso irmão muitas vezes. Ao invés de olharmos todas as coisas boas que essa pessoa fez, nós nos atemos somente àquilo que ela fez de errado. E Yeshua não fazia isso. E Yeshua, quando se dirigiu aos Talmidim logo após a sua crucificação e ressurreição, ele viu isso aqui. Por isso que ele não viu o abandono naquele último momento. Mas ele viu tudo aquilo que eles já haviam feito, sim. Com a queda do homem, este adquiriu a tendência, nós adquirimos a tendência, se nós vivemos longe do eterno, nós temos a tendência muito forte de ouvir somente as palavras negativas e não as positivas. Nós podemos ver em nosso meio, diante da mídia, a mídia só faz alarde daquilo que é negativo. Se você assiste um telejornal, você não vê coisas boas, você só vê coisas negativas, trazendo para o seu cérebro, para a sua mente, colocando na sua mente somente coisas que não nos edificam. E assim você preenche tua mente com coisas que não edificam. Sim. Vamos sim buscar mais ver aquilo que é positivo e não aquilo que é negativo. Nós vemos os efeitos das palavras negativas. Também queremos ver, vou citar um outro exemplo. Nós vemos quanto que uma palavra negativa pode trazer destruição e por um longo tempo. Nós vemos os 12 espias que foram mandados para olhar a terra de Canaã. 10 deles trouxeram palavras negativas e com isso condenaram toda uma geração a não entrar na terra prometida. Somente 2 que incentivaram, Josué e Calebe, procuraram incentivar o povo. Mas nós vimos que as palavras negativas predominaram. Por quê? A grande maioria não acreditou nos 2 que estavam falando positivamente. Mas os 2 que foram positivos neste momento, Josué e Calebe, foram os 2 que entraram na terra prometida. Toda uma geração se perdeu por escutar palavras negativas. Você também escuta? Você é fanático por querer saber de coisas negativas? Ou você busca as coisas positivas? Nós podemos ver o mal que a mídia faz em nossos dias, porque ela promove somente palavras negativas. Tire sua mente disso. Elas não edificam. Palavras negativas não edificam. Sim. Que vergonha para nós se formos como os 10 que pronunciaram palavras de desânimo, impedindo outros de entrarem na terra prometida. Quando nós pronunciamos palavras negativas, não só nós não vamos entrar, mas nós impedimos outros de entrar, de conhecer, de ter uma vida plena na presença de Adonai. Josué e Calebe
sempre pronunciando palavras de incentivo, auxiliando e estimulando, passando adiante mensagens positivas. Eles entraram. Sim, eles entraram na terra de Canaã. Deus ficou irado com aqueles que pronunciaram palavras negativas e aqueles que a escutaram. Eu não falo, mas eu escuto. Não foram só os 10 espias que não entraram na terra de Canaã, mas todos aqueles que escutaram essas mesmas palavras também não entraram, não tiveram a oportunidade de entrar por escutarem aquilo que era negativo. Deus está procurando os que são eternos otimistas e que possam comunicar esse espírito de incentivo, essas palavras de incentivo a outros. A mensagem de Deus é boas novas. Sim, nós falamos é boas novas, então por que levamos más? Jesus veio ao mundo proclamar uma mensagem positiva de liberdade, de gozo, de libertação, esperança, consolo. Se a nossa mensagem não é igual a essa, é melhor guardá-la para nós mesmos. Não vamos passar adiante. Guardemos para nós e purifiquemos o nosso cérebro, deixando de escutar coisas negativas e passemos a nos alimentar de coisas boas, de palavras boas. Sim. Como estamos nós diante do Eterno? Quanto a mim e a você, à medida que a situação do nosso planeta, do nosso mundo, cada dia se torna mais difícil. Nós necessitamos cada dia mais, os irmãos necessitam cada dia mais de palavras de incentivo e não de crítica. Palavras de consolo. Sim. Que possamos nós tornarmos-nos estas pessoas que vão levar o incentivo, vão levar palavras de ânimo, palavras de amor, de consolo, de perdão. Nós sabemos que o inimigo, ele destrói o ser humano pela sua mente, pelo aquilo que ele escuta. Sim, cuidado com o que você escuta, que muitas vezes são mensagens que o Eterno está colocando em nosso coração. Nos baseemos esta palavra, esta palavra que nós devemos colocar em nossa mente. E não palavras de pessoas que estão longe do Eterno. Elas não edificam, elas não nos levam para um bom caminho. Se houve época em que um povo de Deus precisou de incentivo e estimular-se, esse é o tempo. Precisamos sim nos estimularmos mutuamente. Num tempo onde o amor está se esfriando, temos, portanto, que ser edificadores e não demolidores. Sim, é bem mais difícil levantar um prédio. E você precisa ajudar a construir esse prédio. Demolir é muito fácil. Demolir, em pouco tempo você pode demolir um prédio inteiro. Agora, para edificar, ele leva tempo. Você tem edificado ou você tem demolido pessoas, vidas? Nunca será demais estimularmos uns aos outros. O incentivo que pudermos dar às pessoas irá ajudá-las a se descobrirem, a apreciarem a si próprias como elas são
e a partir dali seguirem avante. Não olhar para o erro do passado. Barnabé não olhou para os erros do passado de Shaul. Ele tinha sido um assassino, ele tinha sido um perseguidor, mas ele, a partir do momento que ele encontrou Yeshua, ele passou a ensinar e a mostrar o caminho novo. É um caminho novo. Não retornemos ao caminho antigo e nem olhemos para o caminho antigo de pessoas que estão andando ao nosso redor. Existem tantas pessoas que abrigam a baixa opinião de si mesmas. Vamos ajudá-las a amar a si mesmo. Sim. Yeshua resumiu o Taná em 2 mandamentos. Ama ao Eterno acima de todas as coisas e ama teu próximo como você ama a si mesmo. Você precisa se amar primeiro. Você precisa ter um bom olhar de si mesmo. Você precisa se reconhecer e se amar, para só então você poder amar ao próximo. E quem vai ensinar as pessoas a se amar? Aquele que já ama ao seu próximo. Muitas vezes deixamos de estimular os que estão mais próximos de nós. Sim, às vezes é mais fácil estimular um carteiro do que a nossa mãe, o nosso cônjuge, o nosso filho. Mas se quisermos ser como Deus pede que nós sejamos, como Adonai pede que sejamos, precisamos primeiro estimular os que estão mais próximos de nós. Assim como o Eterno estimulou a Yeshua nos momentos derradeiros. Sim, no início de sua carreira, no início do seu ministério e no final do seu ministério. E durante o seu ministério. Sim, a crítica não serve para nada, a não ser para demolir, destruir a vida de alguém. Palavras de incentivo, conselhos bons precisam ser colocados na nossa boca para edificar os que estão ao nosso redor. Vamos, pois, procurar estimular e incentivar para que o povo de Deus seja edificado no meio de um mundo em que as pessoas estão sendo destruídas. Sim, vamos sim. Vamos nos alegrar com os que convivem conosco e demonstrar o amor dos primeiros cristãos, que eram reconhecidos pelo modo que viviam, pelo modo que incentivavam, amavam, compartilhavam tudo em comum. Sim, o amor principalmente, a palavra do Eterno. Quando o irmão caía, eles não o derrubavam mais, mas o ajudavam a levantar e a prosseguir. Assim como você faz com um bebê, quando ele começa a andar. Quando ele cai, você não o derruba, mas você o pega pela mão e o ajuda a prosseguir. Que nós possamos ajudar uns aos outros a prosseguir, sim. Como você é na sua casa, no seu trabalho? O que você fala a respeito dos irmãos, da igreja, da congregação? Você tem estimulado outros a seguir junto contigo? Ou você tem desestimulado as pessoas de prosseguir junto com você? Quando eu falo mal de um irmão, eu estou desestimulando outros a seguir comigo. Que possamos sempre, quando nos referirmos a alguém, usar palavras de incentivo, elogios, olharmos o positivo e não o negativo, pois o que mais as pessoas precisam é de palavras de incentivo. Se o próprio Filho de Deus, Yeshua, as recebeu, quanto mais nós precisamos que sejamos como Yeshua,
que também foi um grande incentivador, perdoando, ajudando as pessoas a desabrocharem na sua fé, a crescerem e a frutificarem. Uma planta precisa de água, luz e calor, sim, e uma pessoa precisa de amor, compreensão, incentivo, carinho, orientação, consolo. Como nos diz a palavra do Eterno? Sim, encorajem-se uns aos outros e edifiquem uns aos outros, e que possamos levar e deixar paz, como Yeshua assim o fez, aonde entrarmos e aonde sairmos, que possamos falar como Yeshua, Shalom Aleichem, a paz seja convosco, que ao entrarmos em um lugar, que ao sairmos de um lugar, que ao falarmos com alguém, que ao irmos embora, possamos trazer e deixar paz para as pessoas. Esta é a palavra que quero deixar com vocês neste dia. Shalom Aleichem. Que o Senhor nos abençoe, que possamos realmente sermos incentivadores, como Yeshua o foi e como grandes homens do Eterno foram, e assim como o próprio Adonai tem nos incentivado dia a dia através da sua palavra, que nos exorta, mas que nos incentiva a prosseguirmos, que as suas misericórdias ele não nos condena, ele tem misericórdia de nós e nos fala para prosseguirmos, que assim possamos prosseguir no caminho do Eterno, cada dia, auxiliando, ajudando, nos dando as mãos uns aos outros, exortando e incentivando. Que a paz seja conosco e com você também. Shalom Aleichem. Amém.